Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o curso de Linux Descomplicado. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu me chamo Márcio Maurício, sou aluno do 8º período do curso de Sistemas de Informação. Eu tenho observado ultimamente que as pessoas têm um certo temor ao Linux, né? Eu já utilizo o Linux desde 2007, né? Já tem um tempinho aí. E eu acho engraçado até que as pessoas elas têm um certo medo. Elas falam que Linux é complicado. E pra gente que sabe usar, acha isso, tipo assim, no mínimo, curioso. Entendeu? É a fama do Linux. Realmente, o Linux ele tem como você trabalhar de forma complexa nele, mas eu posso afirmar o seguinte: o Linux não é mais complexo do que o ambiente não Unix. Por que eu posso afirmar isso? Com toda a convicção. Porque para você utilizar o que você utiliza no ambiente não Unix, no Linux, você vai ter o mesmo, vamos dizer assim, utilizar as mesmas informações, os mesmos conhecimentos, entendeu? Tem gente que utiliza um ambiente não Unix que nunca abriu um prompt de comando, né? E não sabe navegar nele. No Linux, pela mesma forma, né? E essa parte do início eu gostaria de desmistificar alguns conceitos que se tem. Na verdade, no Linux você tem três grupos, né, de usuários diferentes. Eu costumo dizer que são três pessoas que moram dentro da mesma casa e não se conhecem, né? Na verdade, elas são meio que brigadas. Os usuários Linux tem três grupos de usuários Linux que parece que tem uma certa rivalidade, né? Nada contra nenhum dos três grupos, mas é perfil, né? É perfil, cada um tem o seu perfil. Então, o primeiro perfil é aquele que gosta de compilar tudo na unha. Ele gosta de baixa o sistema dele, gasta lá um tempão para poder compilar, né? O segundo perfil é aquele que instala só no prompt de comando, mas tudo através do apt-get, né? Ou vamos dizer assim, da biblioteca. Com a linha de comando você instala tudo, né? Só usa prompt de comando, mas instala tudo através do apt-get. Eu me enquadro nesse grupo, né? Eu prefiro, na verdade, o que eu busco no Linux é uma forma de utilizar as minhas necessidades computacionais de forma ágil, né? E quando você instala pela linha de comando, você coloca tudo padronizado. Se você instala no seu computador, no servidor, os arquivos vão parar todos no mesmo lugar, entende? Então, para você mover de um lugar para o outro, então se a ideia é economizar tempo, essa é a alternativa. E tem um outro terceiro grupo de usuários, que é aquele usuário que instala só através da ferramenta de software, né? Do que seria a loja de aplicativos do Linux. Então, tem esses três grupos. Então, eu gostaria de falar isso para vocês já aí tendo assim uma ideia de que o Linux não é complicado. Depende de qual grupo você vai escolher desse daí, entendeu? Às vezes a pessoa por engano ela entra nesse terceiro grupo, no primeiro grupo mais complexo. Ah, tem que compilar na unha, tenta aprender a compilar na unha. Se não desanima, na verdade ela vai começar a pesquisar na internet as informações, as dúvidas que vão sugerir, que vão surgindo e ela vai acabar, vamos dizer assim, se enveredando por esse lado. Então, eu acho muito interessante tomar muito cuidado com isso daí. O objetivo desse curso é criar uma forma ágil de você utilizar suas necessidades computacionais utilizando o Linux, é ganhar tempo, entendeu? Com Linux. Então, não é objetivo da gente compilar nada na mão. É objetivo da gente instalar com a linha de código com alguns segundos, instalar, pronto, está rodando, já pode começar a trabalhar, entendeu? Esse é o, vamos dizer assim, o objetivo. Eu vou falar algumas vantagens, né? Não, primeiramente eu gostaria de falar a quem esse curso interessa, né? Se você já está curioso para poder saber isso, então esse curso ele interessa para o profissional de TI que precisa, né? Hoje em dia, para você ser um bom profissional de TI, você precisa de ter conhecimento em Linux, né? E como eu falei, Linux não é complicado. Depois que você já utiliza, vamos dizer assim, de certa forma fluente, ele, mesmo que você não tenha conhecimento dos comandos avançados,
é muito mais fácil para você aprender esses comandos, né, e conseguir entender, porque você vai conseguindo testar na prática. Então esse curso ele é voltado para o grupo de profissionais de TI, porém ele também serve, vamos dizer assim, para a pessoa que quer deixar o ambiente dela não Unix, que é onde é pago, é, ou então ele é pirateado, né? Então a pessoa quer parar com esse negócio de ficar tendo, quando vai baixar um programa, vai ter que baixar primeiro o instalador. Não, vai ter que baixar o programa que faz o download. Então tem aquele monte de coisa chata, né? Então, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre alguns elementos avançados, que é como instalar um software que você baixa ele zipado, extrai, instala, né? Porque para quem trabalha com desenvolvimento, uma hora ou outra vai acabar tendo que fazer isso, entende? Então, se você não tiver interessado, não é sua área, eu quero usar para interesse doméstico. Então é só você não assistir o vídeo, não tem, de repente talvez se algum dia você precisar, você pode voltar lá e assistir, enfim. Mas vamos prosseguir. As vantagens de você utilizar o Linux, né? Primeira coisa que eu vou falar. Então, o Linux ele não força reinicialização. A gente vê aí, às vezes, a gente já viu até, vocês devem ter visto um vídeo que viralizou na internet, onde o cara fica nervoso porque a máquina entrou em processo de reinicialização e não conseguia cancelar e estava renderizando um vídeo gigante, né? O cara ficou extremamente nervoso. Então, o Linux não vai te dar essa dor de cabeça. O Linux não reinicia para instalar a atualização. Você pode atualizar e continuar trabalhando, ele atualiza o kernel sem ter que reinicializar, né? O Linux não pega vírus, não usa antivírus. Acho que um dos grandes inconvenientes que me levou a usar o Linux foi o fato de que o antivírus pesa muito a máquina, né? Além de ficar bloqueando as portas do firewall, né? E na hora que você liga ele leva um tempão para carregar só o antivírus. Então o antivírus ele é uma dor de cabeça. Eu acredito que o antivírus, eu me incomodava mais com o antivírus do que com o vírus, né? Então, o sistema operacional não vai ficar lento à medida que vai sendo utilizado. Não sei se vocês já observaram no ambiente não Unix, parece que o sistema operacional vai ficando lento à medida que o tempo vai passando, à medida que a máquina vai reinicializando, né? Então, essa é uma característica que o Linux não tem. Eu já utilizei durante 2 anos a versão LTS, que é uma versão que é, vamos dizer assim, a mais estável, e usei durante 2 anos e instalei a outra, foi reformatar quando eu instalei a próxima versão sem ele ir ficando lerdo, né? Então o computador ele não necessita de formatar com frequência. Quando eu usava o ambiente não Unix, eu formatava de todo mês, praticamente eu formatava meu computador. Já tinha até criado um espelho para poder formatar, já manter a versão, né? Uma outra característica, e fazendo uma comparação com o Android, né? No Android tem 2 tipos de software, um que é pago e o outro que tem propaganda. Já no Linux, tem um que é pago e tem outro que não tem propaganda. Não tem propaganda em Linux, entendeu? Então você vai achar sempre um software gratuito para você fazer sua necessidade no Linux, entendeu? Seja ela para atividades, eu diria, doméstica, tipo converter vídeo, essa questão, ou seja, para desenvolvimento de software. Então você vai sempre achar um software que não vai te mostrar propaganda, que funciona perfeitamente, que é mais leve, rápido para instalar, um software bom, entendeu? Você instala ele rápido. Diferente do ambiente não Unix, que você acaba tendo que baixar muita coisa, né? Os softwares geralmente são grandes, são gigantes no ambiente não Unix. Essa é uma outra característica que é uma vantagem do Linux, é que os softwares são menores, né? Ocupa menos espaço em disco e consome menos memória RAM. E acaba sendo bem mais econômico. Uma outra característica também é que a cada dia que passa, a cada nova versão que é lançado da distro, que a gente chama, vamos dizer assim, popularmente como distro, mas quer dizer distribuição, né? A gente vai falando aqui para vocês já ir acostumando, distro. Então, cada vez que uma nova versão da distro é lançada, ela sai mais leve. Então, se você tem um computador fraco, entendeu?
que só aguenta sei lá, uma versão, um Linux, um determinado tipo de Linux. Quando sair o novo, você testa nele, porque cada dia ele fica mais leve. Então é bem provável que a questão é que a versão mais nova da sua distro, ela vai rodar mais leve na mesma máquina, entendeu? O sistema cada dia se torna mais otimizado para desempenho, enquanto vamos dizer assim, nos ambientes não Unix isso não acontece. Na verdade é o contrário, né? A internet ela funciona mais rápido no Linux. Na verdade, quando você começa a levantar a máquina, ela entrou vamos dizer assim, começou a subir o Linux. A primeira coisa que ela levanta é a internet. A internet ela é nativa do ambiente Unix, né? Enquanto no não Unix ela primeiro precisa de subir todo o sistema para depois levantar um software que controla a internet. Então, basicamente, essas são as principais vantagens do ambiente não Unix e vão ser as vantagens que vão fazer você ganhar tempo, entendeu? E, e é nelas que a gente vai focar, né, no nosso curso. A gente vai utilizar para esse curso a versão 16.04 LTS do Ubuntu, né? Acho interessante falar para vocês um pouco da versão 16.04 do Ubuntu, porque às vezes você acha que é só adicionando mais uma versão, é o Ubuntu 16.01. Não existe Ubuntu 16.01, entendeu? Existe o Ubuntu 16.04 porque o 16 quer dizer 2016, o 4 quer dizer o mês 4. Sai versão em abril, mês 4, e sai versão em outubro, que é mês 10, né? Então tem 16.04, 16.10. A versão 16.04 ela sai uma vez a cada 2 anos, entende? E ela tem o ciclo de desenvolvimento de 2 anos. Então a última versão antes da 16.04 LTS, ela saiu em 14.04, no mês de abril de 2014. Essa versão é considerada muito mais estável, raramente ela dá bug, entendeu? Então é a mais utilizada, é a que a gente vai utilizar e é a que eu sempre aconselho vocês utilizarem, entendeu? Sempre que vocês forem escolher uma distribuição Linux, procurem saber sobre o ciclo de desenvolvimento, quanto tempo leva para desenvolver. Porque se ela tiver o ciclo de desenvolvimento curto de 1 ano, igual as outras versões do Ubuntu, né? A 16.10, por exemplo, que vai sair, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Talvez já até saiu, já tenha passado. A 15.10, a 15.04, entendeu? A 14.10, elas são versões de um ano, que tem um ciclo de desenvolvimento de 1 ano. Então, por isso, elas não são tão robustas, né? Então, a gente vai estar utilizando o Ubuntu 16.04 LTS, o que significa 2 anos de ciclo de desenvolvimento. Por ele ser vamos dizer assim, a distribuição mais utilizada, é a mais popular, né? E tem mais software, consequentemente, para poder você utilizar. Tem mais opções de software, né? E a central de aplicativos dele é mais, vamos dizer assim, mais fácil de você utilizar. Vamos dizer assim, o ambiente em si já está mais popular, né? Na verdade, o Ubuntu foi o primeiro a começar com essa ideia de permitir instalar com uma linha de código, né? Na verdade, foi o Debian, o Ubuntu derivou do Debian. No nosso curso, a gente vai falar sobre o seguinte conteúdo. O seguinte cronograma a gente vai fazer, né? A instalação do Ubuntu, a gente vai instalar no VirtualBox, você pode instalar no seu disco. Se você quiser, a gente só aconselha que você não particione, utilize 2 discos, se for o caso. E reinicie a máquina, entre pela BIOS, escolha o disco para poder você não correr risco de uma instalação atrapalhar a outra instalação que já está em andamento, né? Os sistemas é uma coisa que eu nunca aconselho fazer. Tem gente que aconselha, mas os sistemas Unix e não Unix, eles tratam os dados de forma diferente. E eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre isso também, né? Para já ir ensinando alguma coisa. No ambiente Unix, ele guarda os dados do mesmo jeito que a água se acomoda dentro de um copo, entendeu? Lá no fundo. No ambiente não Unix, seria como a forma com que a espuma se acomoda dentro de um copo. Ela fica espalhada. Se você bota mais uma gotinha de água ali, ela vai caçar um canto ali para se acomodar, entendeu? Então,
quando você particiona, instala lado a lado, ele vai desfragmentar os dados do outro sistema, que seria como se você pusesse o CD a ISO do Ubuntu. Ele vai te perguntar se você deseja instalar do lado do outro. Se você marcar em sim, ele vai. Primeira coisa que ele vai fazer vai ser desfragmentar o disco e separar o espaço para o Linux, né? E às vezes quando você levanta ele não sobe de primeira, ele dá aí o próprio ambiente ele vai refazer de novo o próprio ajuste. Então aí depois mais para frente dá algum problema, você vai ficar com uma máquina ferrada lado a lado com outra. Então eu prefiro aconselhar você a instalar em dois discos, reinicia a máquina, entra pela BIOS, entendeu? Se você não souber como fazer isso, você pode pesquisar na internet como que você faz para você entrar, iniciar, escolher qual disco você quer iniciar, entendeu? E se você não tem um outro disco, eu aconselharia a instalar um VirtualBox. É outro que você consegue achar um videozinho fácil ensinando você a instalar. Se você tiver alguma dúvida, né, instala o VirtualBox. Lá dentro você levanta uma máquina com Ubuntu 16.04 LTS Desktop, né? O exercício, então a gente vai fazer um exercício logo depois que eu vou gravar a instalação do ambiente server. Isso porque esse curso também ele tem um ponto para auxiliar o desenvolvedor, e a gente vai tentar ver se a gente consegue colocar um conteúdo suficiente para a pessoa administrar um VPS na Amazon, né? Então a gente vai instalar um ambiente server. Então eu inclusive até gravei o vídeo, porém não deixei com áudio porque é basicamente o mesmo processo do primeiro. Então depois a gente vai pegar e vai utilizar o terminal e fazer um update antes de começar a instalar programas. Depois a gente vai pegar o ambiente gráfico, que é esse daí, quem vai gostar vai ser a galera que quer usar só por interface gráfica mesmo, né? Localizar programa, instalar programa pela central de programa, pelo shell, através de uma linha de código, aquilo que eu falei. A gente vai adicionar fontes, instalar, a gente vai baixar, vamos dizer assim, o que seria o exe do Ubuntu, né? Instalar através dele. E essa parte aí de instalação ela fecha. Então aí a gente vai começar a passar um conteúdo um pouco mais avançado, né? A gente vai fazer um treinamento do prompt de comando do Unix, que seria o shell do Linux, né? Então a gente vai digitar alguns comandos aí na linha de comando, até porque a gente vai digitar as primeiras linhas para poder instalar software. A gente vai passar, vamos dizer assim, aquilo que você precisa para poder administrar um VPS, aqueles comandos básicos, né, os principais. A gente não vai estender muito para poder não complicar. Mais para frente a gente vai postando mais vídeo avançado, né? A gente vai setar variável de ambiente também, para você, que é uma necessidade que é bem provável que você vai precisar. A gente vai acessar por SSH o ambiente externo, né? A gente vai fazer o acesso reverso, porque a gente precisa de entender como que você faz para disponibilizar esse acesso, né? A gente vai enviar arquivo do seu computador para esse ambiente externo, que vai estar, na verdade, não é externo, vai estar dentro de uma máquina virtual instalada dentro do seu computador. A gente vai instalar um servidor web básico nessa máquina virtual, só para poder mostrar como você vai fazer para publicar o seu site, né? A ideia seria que através desse conteúdo você possa acessar a Amazon e publicar o seu site lá na Amazon. A Amazon tem um programa que te oferece um ano gratuito, e a ideia é permitir que você consiga aproveitar esse programa, né? E criar seu VPS, fazendo seus testes e estudando. Então, basicamente, pessoal, essa daí é a ideia do curso, né? Esse vai ser o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão postando, a gente vai respondendo, e, se possível, a gente vai regravar os vídeos e melhorando eles, incluindo o conteúdo que as pessoas têm dúvida, né? Então, é isso aí. Um forte abraço para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, e um bom curso.